O meu nome é Catarina Sabino e eu sou portuguesa, mas neste momento estou a viver no Reino Unido, em Southend-on-Sea, e é onde eu estou neste momento. Tá bom, tá bom. Eu estou aqui em Niterói, na cidade de Araribóia. Vamos começar. Quais são as suas dúvidas para hoje? Então, eu tenho aqui um rascunho com algumas hum, questões para lhe pôr. Eu se calhar vou me enganar e vou meter aqui umas palavras em inglês pelo caminho que eu já ia agora. Se isso acontecer, eu, eu emendo. Então, o Adolfo, não é, é um dos detentores do cristianismo renovado e tem tido a tarefa de divulgar os adventos crísticos, a proposta de renovação do cristianismo. Certo. E aqui, conforme consta no livro dos adventos crísticos, o que as Sagradas Fileiras escreveram é: ao Adventista da eterna luz, raia a aurora dos novos tempos. É chegada a hora da humanidade ser bafejada pela grande estrela. Permaneça lúcido o oráculo, firme como o rochedo, inquebrantável como Israel, vara forte que verga, mas não quebra. Não há, pois, que suprimir, inibir, temer ou postergar. Avante! Pode comentar? Catarina, essa parte do livro dos Adventos, eu não lembro mais em que capítulo está, mas são assim mensagens, a espiritualidade foi passando e anunciou que as mesmas mensagens passadas para mim, no caso, seriam passadas para todos os detentores espalhados pelo planeta e que nós fisicamente não teríamos contato, porque as nossas reuniões são fora do corpo. Então, é só de espírito para espírito, sem interferência do corpo. Então, essa aí é uma mensagem para o fortalecimento, para todos nós, mas foi dirigida para mim e admito que isso faz eco. Nós sempre pedimos para cada um refletir sobre o texto, ou os textos, para poder ver onde que nós nos encaixamos. Por exemplo, no meu caso com você, nós já nos conhecemos aí há umas 2 décadas. O que será que nós nos encontramos? Eu saí aqui de tão longe e fui aí, atravessei o oceano nadando e fui até Portugal e te achei. E nós estamos convivendo aí nessas, talvez, 20 anos. Então, dá a impressão que é tudo obra do acaso. E a proposta da renovação cristã não é obra do acaso. Como nós sempre falamos, é um planejamento sideral voltado para um planeta com o nome de planeta Terra. Então, todos empenhados, e não é uma particularidade nem minha, nem do Brasil, nem sua, nem de Portugal. Todo o conjunto planetário se empenhar nessa transformação dos valores, para que ética e moralmente nós consigamos viver o que o Evangelho nos ensina. Adolfo, e quando eu estava aqui a ler isto, o que é considerado a aurora dos novos tempos? Então, é o momento que está chegando. Por exemplo, no meu caso, agora, hoje é dia 21. Hoje, eu estou completando 58 anos dentro do céu aqui de Niterói, que é a sede de todos os céus que nós temos aí espalhados. Então, 58 anos. Nesses últimos 30 anos, nós estamos divulgando a renovação cristã, quando a espiritualidade começou a passar as mensagens. Então, essa aurora está começando. E cada vez mais nós estamos mais próximos dos grandes eventos de ordem espiritual e também de ordem geofísica, porque nós estamos na fase de transição, então nós vamos ter as maravilhas celestiais, mas também vamos ter grandes embates aqui na nossa dimensão. Você mesmo agora está aí
convivendo com a Covid, com muita chuva na Europa. Isso tudo faz parte do programa de renovação para todos nós, independente do ponto geográfico que nós estejamos. Então, esses grandes acontecimentos nós estamos na iminência de acontecerem. É uma nova aurora para a humanidade, é um novo momento crístico, divino para todos nós. Se esses momentos vêm acompanhados com as dores, ou até mesmo com os sofrimentos, fazem parte, porque o legislador é a perfeição absoluta, Deus. Adolfo, e aqui na mesma frase, eles falam que é chegada a hora da humanidade ser bafejada pela grande estrela. O que é a grande estrela? Essa grande estrela aí é o Nazareno Mestre, é o nosso Jesus querido. E lá no Evangelho, de 2000 anos atrás, ele já falou. Eu vou falar com as minhas palavras. No final dos tempos, assim como o Sol nasce no Oriente e envolve todo o planeta, assim serei ele, né? Que vou singrar os espaços siderais, de norte a sul, leste a oeste, no final dos tempos, ou nesse momento. Então, essa é a nossa estrela espiritual que vai sinalizar para que seja concretizado o que ele prometera. Então, Jesus, que muita gente fala, ele já até encarnou, está encarnado aqui, está encarnado ali, mas não é verdade. Ele continua do outro lado da vida, dando cobertura para todos nós, humanidade, mesmo para aqueles que não se dizem cristãos. Porque o Espírito da grandeza de Jesus não está preocupado com esses títulos externos que nós damos ou recebemos. Então, ele está aqui para conduzir a humanidade. Pronto, no fundo, esta frase é, apesar desta aurora dos novos tempos e desta aurora poder ter muita maravilha, mas também alguma dor, nós sabemos que essa grande estrela está sempre presente. Sempre presente. E ele foi muito claro, muito nobre quando ele falou: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei em nome do meu Pai. Esse meu Pai é o Cristo planetário, é o Criador da Terra. Isso é muito bom, a proporção que a sociedade fosse conscientizando dessa onipresença do Cristo em qualquer plano, em qualquer dimensão, em qualquer localidade. No planeta Terra, o Cristo é onipresente. E Jesus, que vive vinculado eternamente a ele, estará onde nós pensarmos. Ele falou: eu e o meu Pai somos um, porém o Pai é maior do que eu. Então, como nós não temos uma figura para simbolizar o Cristo, todos nós nomeamos Jesus como nosso guia e nosso modelo, porque nós ainda somos pequenos e aí uma figura facilita para que nós melhor façamos esse contato, essa conexão. O Adolfo falou da conquista dos valores morais. É a conquista desses valores morais que nos faculta vivermos ética e fraternalmente hermanados. Assim, fora dessa realidade, não teremos condições evolutivas para começar a nossa reversão consciente. O que é que devemos fazer para melhorar tal contingência? Para melhorar, todos nós melhorarmos, o ponto de partida e o ponto de chegada é a nossa evangelização. Embora muitos não tenham abraçado a mensagem de Jesus como rotina para a sua vida, certo é que hoje, amanhã ou algum momento da nossa evolução, nós abraçaremos o Evangelho como roteiro sagrado para as nossas reencarnações. Porque quando se fala de Evangelho, nós temos que estar assim mentalmente conectados ao Cristo responsável pela mensagem. Porque Jesus, em todos os momentos, anunciou que ele era um porta-voz do Cristo. Eu sou um porta-voz do Pai. Tanto é que ele falou: as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que faz através de mim. Então, ele era porta-voz desse Cristo. Consequentemente, toda a humanidade de hoje, de amanhã ou de alguma época será cristã, porque é do Cristo responsável pela vida ou pelas vidas de todos os reinos do planeta Terra.
Onde tem vida, tem o Cristo. Onde tem o Cristo, tem vida. Por isso, então a maneira de nós evoluirmos é cada vez mais estarmos envolvidos com o Evangelho e cada vez deixarmos embrenhar mais pelo espírito do Evangelho e pelas palavras. Então, desde que nós façamos da letra que o Evangelho expressa nossa vida, nossa experiência. Porque a letra vai nos trazer o conhecimento. O conhecimento vivenciado nos transforma em sábios, daí porque vem a sabedoria. E, em função desses dois primeiros passos, o conhecimento é a onisciência de Deus em nós. Transformado esse conhecimento em vivência, nós temos a sabedoria, a onipresença de Deus. Com esses dois pilares, a nossa consciência, nós vamos dar o terceiro passo, que aí começa a brotar a onipotência, que é a vontade. Então, não basta a letra. Por isso que muitos desencarnam letrados, o intelecto fabuloso, mas a experiência muito raquítica. Então, todo conhecimento transformado em sabedoria, nós estamos dilatando a nossa capacidade de amar. Adolfo, quais as características externas de um ser humano quando consciente do eu sou? Vê só, eu sou, né? É um pensamento muito pequeno, mas de uma abrangência cósmica. Qual é a tendência natural para nós que somos cristãos? Nós dizermos, eu e Jesus sou um. Eu e o Cristo sou um. Eu e Deus sou um. Então, quando nós atingirmos essa graduação na vivência, podemos falar, eu sou. Sou parte não apartada de Deus. Sou parte não apartada do autor da vida. Sou parte não apartada do Cristo pela minha conduta. Eu sou parte não apartada de Jesus. Então, eu sou. Agora, tem que ter segurança para não vivermos com um discurso de conveniências e não ter a visão, não ter a vida, não se expressar no dia a dia. Então, eu sou. Agora, tem que ter força para sustentar na palavra e na vivência. Porque o mais importante é a vivência. Que a palavra, né, de acordo com o idioma, talvez a gente não entenda. Mas a pessoa de qualquer idioma, de qualquer etnia, de qualquer latitude, pela vivência, nós identificaremos que aquela pessoa está seguindo os princípios éticos e morais ensinados por Jesus. Então, o eu sou é como dizer, eu sou Deus, não naquele sentido, não num sentido egótico, mas num sentido de coração pleno. À proporção que nós vamos nos polindo espiritualmente, nós vamos criando essa confiança pela maneira que nós conduzimos a vida, pela maneira que nós deixamos que a sociedade perceba. Não é de maneira estressante. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque está fora do Evangelho. Nós vamos adquirindo conhecimento e transformando de uma maneira naturalíssima na nossa vivência. Então, você está aí, o seu marido chama-se Daniel. Você pode falar para ele que o ama, mas se você não vivenciar, isso aí ele vai ver que é um discurso de conveniência. Então, substitua, dentro do possível, o falar pelo agir. Se puder usar as duas, pode ficar à vontade. Agora, temos que... Gente, eu amo Jesus. Olha quantas maravilhas Jesus ensinou e que eu não consigo ainda transformar em experiência. Então, eu amo relativamente. Eu amo a Deus de maneira incondicional. Mas como? Deus e a criação é uma coisa só. E por que eu agrido meu irmão? Por que eu elaboro tantas armas da morte se eu estou falando que eu e Deus somos um? Deus é vida. Sem vida, sem Deus não há vida. Onde tem vida, tem Deus. Onde tem Deus, tem vida. Então, são discursos humanos que nós dizemos, mas que não expressam a verdade. A verdade. Então, a vida, a experiência, é que é o mais importante para quem quiser nos seguir.
porque tem um modelo. Adolfo, eu sempre acho muito interessante, ao longo dos anos que a gente se conhece, há duas ideias que para mim eu acho que modificaram a minha vida e que eu acho que são muito importantes. Uma é o que o Adolfo diz, que a ver se eu consigo me explicar. Uma é que o homem não muda, o ser humano não muda por reprimir o que ele não considera adequado, mas por colocar cenários pela o seu anseio por progredir, por evoluir, por ter o mais belo cenário nos seus pensamentos e no seu coração, colocando uma verdade superior, em vez de reprimir o que sente, não é? É exatamente isso, porque enquanto, até ainda há pouquinho falamos, enquanto eu estiver reprimindo as minhas tendências, as minhas más inclinações, vamos respeitar. Mas à proporção que eu vou me evangelizando, isso vai ficando cada vez mais espontâneo. E aí não vamos mais precisar reprimir. É um processo natural, né? Processo livre, né? E isso também alivia um pouco esse estresse mental. Porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar coisas bonitas, vou fazer... Eu sei, é bonitinho externamente. Mas quando é uma coisa interna, nós vamos agir de maneira naturalíssima. É igualzinho servir ao próximo. Ah, me falaram que é bom servir ao próximo. Eu vou dar um pedacinho de pão dormido hoje, um pedacinho e tal, uma blusa, que aqui no Brasil está frio, e tal, uma blusa de frio, aquela coisa toda. Mas é espontâneo ou eu estou seguindo as orientações externas? Quando passar a ser natural, espontâneo, aí, Dani, tá bom, aí eu estou seguindo a orientação de Jesus. Porque ele pediu, dar com a mão sem que a outra perceba. Quando é uma coisa. E a outra ideia que eu acho que que o Adolfo explica é que nós somos egoístas. E inicialmente eu faço parte do meu egoísmo, mas agora faz parte eu e o meu marido, eu e os meus filhos, e nós vamos amplificando este nosso eu mais abrangente. Por isso que o Pietro Baldi dá aquela lição lindíssima em A Grande Síntese. A evolução. Tem um capítulo lindo, lindo, lindo. Eu não vou lembrar o número, mas eu acho que é 62. Ele falando a evolução do egoísmo. Então, você hoje, eu amo meu marido. Aí nasce um filho, eu amo meu marido e o meu filho. Amanhã o seu filho casa. Agora eu amo meu marido, meu filho e o meu genro. Então, a expansão do egoísmo, vamos atingir o amor. Então, diz o Pietro Baldi, o amor é a expansão do egoísmo. Eu acho muito bonita. Então, por enquanto, o mais egoísta que nós tivemos no conhecimento humano, na condição humana, foi Jesus. Foi Jesus. E eu acho, eu estou a perguntar isto porque eu acho que de alguma maneira isto se relaciona com o eu sou, não é? Com essa expansão e integração de Deus no nosso eu. Você acabou de falar uma palavra importantíssima. Quanto mais nós expressarmos amor, mais nós estamos despertando o nosso Cristo interno, que todos nós somos portadores. Consequentemente, nós estamos nos ligando conscientemente ao Cristo Criador, ou ao Cristo Pai. Olha, a palavra Cristo é sinônimo de amor universal. Nós ainda não temos esse amor universal, mas também não vamos ficar de braços cruzados aguardando que ele caia do céu. Vamos dilatando aos pouquinhos a nossa capacidade de amar e estaremos naturalmente nos integrando à fonte do amor do planeta Terra, o Cristo planetário. Rodolfo, e eu também estava a pensar que nós hoje, modernamente, ouvimos certas filosofias orientais, muito se fala deste eu sou. No contexto do cristianismo renovado, o que é este eu sou? Eu sei que o Adolfo já falou um bocadinho, mas poderia explicar um bocadinho mais? Então, esse eu sou, imagina só, você é uma centelha de vida, é uma centelha do Criador, é uma centelha de Deus. A proporção que nós vamos evoluindo não é só evoluir intelectualmente, evoluir os nossos sentimentos
esse eu sou passa a ser uma coisa mais voltada para o coração. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso modelo máximo, Jesus. Imaginemos a condição daquele espírito para equacionar tudo que a gente possa imaginar do movimento do universo. Ele não nos ensinou nem a somar 1 mais 1, 2 mais 2. Por quê? Enquanto nós estivermos com essas necessidades externas, é bom, nós estamos ali desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo o conhecimento, desenvolvendo aquela coisa toda. Chega um determinado momento que todas essas equações, todas essas máximas já estão integradas à nossa consciência. Então, você não precisa nem usar as palavras eu sou. Você já o é naturalmente. Então, você vê só. E também ainda tem aquele item, para ninguém ficar em depressão. Todo sábio é sábio para a sua época, porque a evolução não para. Então, hoje, nós somos sábios. Amanhã, aquele material da nossa sabedoria de hoje, vamos guardá-lo no museu, porque a evolução não para. Então, nós vamos. Então, eu sou. E quanto mais a gente cresce, mais nos integramos, repetindo, à fonte da vida do planeta Terra. Então, hoje, você talvez não tenha essa força para dizer eu sou capaz de, com a minha palavra, levantar um decaído. Jesus, só com a palavra, revolucionou o mundo, porque ele não tinha dúvida que ele era um porta-voz da voz máxima do planeta, que é o Cristo. Ele não tinha dúvida, ele podia falar, eu sou o intermediário entre a vontade de Deus e a necessidade da humanidade. Então, esse eu sou tem que ter responsabilidade. Não dá para fazermos discursos vazios quando nós sabemos que ainda não temos evolução para realizarmos essas maravilhas. Se nós tivermos, eu sou capaz de colocar a mão ali na Catarina e aquele mal que está com ela deixar de existir. Né? Um espírito, um acontecimento muito normal, espírito que obsedia. Né? Se você tem essa segurança, eu sou intermediária da vontade suprema, então dá um toque, um olhar, e o obsessor, ele não vai sair correndo, ele vai se iluminar. Vai ser iluminado pelo magnetismo das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa voz. E assim é que nós vamos adquirindo a consciência de que nós somos. Adolfo, eu estava aqui, vou pôr aqui outra pergunta, que não estava aqui, mas eu estava a pensar, quando o Adolfo estava a falar, que o que nós podemos é servir, oferecer-nos como meio para que o Criador possa atuar através de nós onde ele achar melhor. E, claro, fazermos o que é possível com o nosso nível de consciência e com a nossa vibração. E agora, eu estava a pensar nessa... E agora perdi aqui o meu raciocínio. Portanto, nós podemos fazer alguma coisa, mas sabendo, contudo, que é limitada à nossa evolução. Mas, mesmo assim, nós podemos apresentar-nos a servir com o amor que temos. Então, além do nosso limite na capacidade de realização, ainda temos aquilo ali que nós não podemos negar. Às vezes, nós queremos modificar, por exemplo, o panorama no próximo, quando se trata de saúde, aquela coisa toda. Mas esse próximo também tem um karma. Então, Jesus não curou a todos. Ele curou ao que estava em condição. Capacidade ele tinha de curar a todos nós, mas tem um karma. E, às vezes, a pessoa, aquele karma, aquela dor, aquela doença, aquele mal-estar, a pobreza, outra miséria qualquer, já é uma bênção para aquele espírito aprender a viver e aproveitar da melhor maneira possível a sua encarnação. Então, nós temos que observar qual é o papel da dor. Observar, aceitar que a dor é punitiva, isso aí já está fora de moda. Ela é disciplinadora. Então, é por isso que nem todos podem ser curados, mesmo com o ser angelical do gabarito de Jesus. Porque ele conhece a lei.
e ele sabe que aquele espírito não pode ser curado. Adolfo, uma vez que as nossas experiências de quando pertencemos ao reino animal estão latentes no nosso inconsciente profundo, atualmente, nesta fase de transição planetária, para o indivíduo que estiver empenhado em seu retorno ao Pai Criador e tendo em vista, com o momento planetário, os sentidos humanos estão mais aguçados, quais os exercícios mais adequados para ele não dar vazão à agressividade animal? Não é fácil, porque a natureza não dá salto na evolução. Agora, se nós transformarmos no dia a dia a nossa melhora em função da assimilação do Evangelho, o Evangelho não vai nos tornar espíritos brutos, animalescos, em anjos, mas nós vamos nos posicionando melhor. E aí essa agressão vai deixando, vai diminuindo, diminuindo, sem pressa, porque senão fica uma mudança externa. E aí a natureza é muito sábia. Quando a gente acha que já está quase santo, ela apresenta um teste para poder ver como é que nós vamos nos sair. Né? Então, vamos investir na nossa evangelização. Mas não adianta, repetindo, não adianta eu ficar preso, detido na letra, que a letra foi escrita por seres humanos. Né? O que Jesus falou, na essência, é bem diferente do que está nos evangelhos. Mas a essência do que Jesus falou é real. A letra é que está modificada, porque o ser humano, como somos nós, os seres humanos fizeram de acordo com o que entenderam. Ninguém foi ali gravando o que Jesus falava para depois reproduzir no papel ou na Bíblia. Então, aquilo ali foi crescendo boca a boca, boca a boca, e depois, graças a Deus, a igreja montou a Bíblia, que até hoje nós estamos aí debruçados sobre ela para tentar assimilar a mensagem de Jesus. Então, o negócio é nossa evangelização, mas é pegar, não dar interpretações convenientes. E aí vamos procurar quem já tenha mais experiência de Deus, que também escreveu, para poder interpretar ou ajudar a interpretar a mensagem. Você vê só, é um item que todos nós já conhecemos. A primeira bem-aventurança escrita por Mateus é: bem-aventurados os pobres de espíritos. Olha, vê só, isso já tem 2000 anos. Agora é que a Bíblia online já está alterando, já aparece lá na Bíblia online: bem-aventurados humildes, bem-aventurados simples. Porque admitir que um pobre de espírito seja um bem-aventurado já está fora de moda. Porque até hoje, né? Tanto aqui no Brasil como aí em Portugal, acho que isso é a mesma coisa. Quando fala assim, fulano de tal é um pobre de espírito, deixa isso para lá. Estão mostrando que não é nenhum ser angelical, né? Não é nenhum santo. Então, é por isso que nós vamos precisar fazer adaptações, procurar alguém que tenha estudado sobre o assunto, dado uma interpretação, e aí nós temos fabulosos livros. Olha quantos livros maravilhosos do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco e de outros, né? Do Ramatiz, de Pietro Baldi. Então, esses são os melhores que nós temos, interpretando a mensagem de Jesus. A mensagem do Cristo trazida por Jesus. Rodolfo, e qual é a causa de milhões de seres humanos, mesmo conhecendo parte das verdades eternas, não investirem em transformar os seus conhecimentos em vivência? É porque, conforme nós falamos há pouquinho, você mesma começou, o nosso lado egóico ainda é muito forte. Então, nós queremos nós, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu costumo falar que tem cristãos reencarnacionistas, iguaizinhos a nós, né, conhecendo as duas leis fundamentais da criação, que é causa e efeito e reencarnação, e, no entanto, já estão com um pé na cova e tentando acumular mais bens externos. Ele já sabe, daqui mais um segundo, ele vai deixar o plano material e que ele vai ter que abrir mão do seu patrimônio porque outros vão administrá-lo. Porque antes dele também alguns aí apegados também foram apegados e depois caiu na mão dele. Então, nós somos aqui administradores transitórios.
Mas, enquanto isso não faz parte da nossa própria experiência, nós ficamos apegados. Por isso, por exemplo, quantas guerras nós ainda temos no planeta? 2000 anos depois do Evangelho. Observa só, as guerras é sempre para disputa de poder. Eu sou mais forte, eu tenho mais isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E locupletasse. Mas se a vida fosse pelo menos mais longa, então nós botamos no livro, você vai encontrar no livro, o ideal para nós, se nós não tivermos como criarmos uma base desde jovem, pelo menos a partir dos 49 anos, idade que nós vamos começar a nossa decrepitude, é bom que nós, pelo menos a partir dos 49, nos empenhemos na assimilação do Evangelho. Porque daí, dos 49 para frente, é um piscar de olhos. A pessoa sabe que vai deixar tudo. Para que tanto numa vida tão curta? E não adianta, eu vou deixar para o meu marido, vou deixar para minha mulher, vou deixar para minha sogra. Mas Jesus não foi claro? A cada um segundo a sua obra? Então, é por isso que, até para recebermos as heranças, tem que ter cuidado. Porque aquele que vai receber herança não trabalhou, não se vinculou emocionalmente, energeticamente ao tesouro adquirido. E quando o desencarnado está preso ao bem material que deixou, ainda é mais difícil, porque ele sabe que alguém está usufruindo de um patrimônio que é dele. Então, eu não quero patrimônio alheio, não. As minhas heranças, eu estou mandando tudo aí para Portugal. Fica... Aliás, para Portugal, não. Para Londres. Adolfo, durante a reversão, que é o retorno consciente para Deus, os seres humanos viverão mais felizes? Depois da transição planetária. Então, nós colocamos aí no livro que a nossa transição, de maneira mais consciente e consistente, 2013. Como são mais ou menos 40 anos de transição, não vamos fixar a data, 40 anos de ficção, então, de 2013 até 2052, nós estaremos vivendo e convivendo com a transição. Isso previsto que 2/3 da humanidade, ou 2/3 dos espíritos da Terra, vão deixar o planeta. Isso corresponde a mais ou menos 67% do conjunto espiritual do planeta Terra. Ora, a Terra tem mais ou menos 30 bilhões de espíritos. Então, 67% dá para sair um bom número de espíritos desarmonizados. Então, após talvez até, a gente não pode ter essa segurança, mas talvez até durante a transição, muitos se melhorem. Observemos só com esse impacto da pandemia. Quantas pessoas já estão refletindo? Qual é o sentido da vida? Será que eu vou ficar a vida toda perseguindo as mesmas coisas, os mesmos valores? Será que eu não vou conseguir nunca perdoar os meus semelhantes? Então, o que é que nós aprendemos? Enquanto nós não nos perdoarmos, nós não perdoaremos os nossos semelhantes. E, além de necessitarmos o perdão para os nossos semelhantes, temos que perdoar a nossa própria história. Você está no continente europeu. Olha quantas desarmonias sociais nós já tivemos no continente europeu. Então, quem hoje é encarnado com um grau de consciência superior na Europa deve também refletir. Preciso perdoar a minha história, porque fomos nós que fizemos a história da humanidade, de todos os pilares. Uma hora no científico, uma outra hora no religioso, outro momento no social ou no artístico. Os 4 pilares da sociedade fazem parte de nós, ou fizeram. Adolfo, agora estava-me a lembrar quando o Adolfo estava a falar. Será que esta pandemia é... Claro que é depois de 2013, isto já faz parte desse acontecimento de que espíritos deixarão de encarnar na Terra? Então, nós temos aí a notícia passada por Matiz, desde a metade do século passado, e nós botamos no livro, a partir de 1951, os espíritos que desencarnaram sem qualidades morais de um nível compatível para frequentar uma escola secundária não reencarnariam mais na Terra.
Então, diz Ramatiz que eles ficam nas colônias espirituais, aguardando o momento profético para serem transladados, exilados para outros mundos. Então, agora, nós já estamos vivendo esse momento, né? Então, o planeta cada vez mais, o higienizador, cada vez está mais próximo. E o que é lindo e maravilhoso, que a espiritualidade revelou para nós há pouco tempo, a liderança daqueles, não, a liderança dos espíritos que vão alocar aqueles que vão deixar o planeta Terra é Maria, Nossa Senhora Mãe. Né? Então, é a meiguice, a ternura, a brandura, a docilidade de Maria para poder encaminhar esses espíritos desarmonizados, colocá-los no lugar adequado para que eles possam deixar o planeta sem revolta, porque a perfeição de Deus é inquestionável. Então, nós já estamos mal. Se ainda vamos para o outro planeta com cara feia, não. Vamos sorrindo e vamos deixar o planeta Terra elegantemente. Oh, Adolfo, no percurso tão somente da evolução, sabemos que a mónada passa em ordem crescente pelos reinos mineral, vegetal e animal antes de graduar-se ao hominal. Na condição de ser humano, qual o mecanismo para a sua ascensão espiritual? Então, a espiritualidade passou, nós colocamos aí no livro. Você está convidado a ler o livro o quanto antes. Legislação divina. Pode ler a legislação divina, que é o mais recente, né? Saiu agora. Mas nós colocamos, são 12 livros que nós temos até agora, tentando ajudar o que é a renovação cristã. Então, a sua pergunta... Repete a sua pergunta. Nós sabemos que a mónada da evolução passa pelo... Já lembrei. É porque a idade já estou variando. Então, ela passa pelo reino mineral, vegetal, animal, atinge ao hominal. Quando ela chega ao hominal, ela adquire livre-arbítrio e uma rudimentar consciência. Mas ela tem que ter responsabilidade. Aí entra causa e efeito. E a espiritualidade passou dentro da proposta de Advento e falou: sem a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nenhum espírito consegue ascender. Então, o máximo que a gente consegue é evoluir. E a gente evolui, adquirimos um pouco ou muita vaidade, abraçamos a sua irmã Jeremias, a soberba, e a gente vai, pensando que nós vamos adentrar os pórticos celestiais. O máximo que os intelectuais sem vivência evangélica conseguem é chegar até a porta do céu. Chega lá, o anjo não deixa entrar, porque só com a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Oh, Adolfo, então eu penso que é uma questão, isso tem a ver com aquilo que o Adolfo estava a dizer de não basta só compreender intelectualmente o Evangelho, é preciso vivê-lo, e só vivendo é que se adquire essa misericórdia. Certo. Sem a vivência não consegue. E aí é a máxima do Evangelho. Pega o material didático, experiencia, senão nós não ascenderemos. E até botamos no livro, olha, nós estamos nos preparando, tentando assimilar a mensagem de Jesus. Se nós colocarmos uma escala de 1 a 10, quem tirar nota 5 fica na Terra. Quem tirar 4,9 vai embora. Então, mas aproxima. Não, a lei do Pai não tem aproximação, isso é coisa humana. Então, você vai. E vai se dar bem, porque lá você vai ser aquele que vai se responsabilizar para ajudar, para conduzir. Quantos vieram de Marte e aqui, com o passar do tempo, reencarnações, já conseguem deixar uma mensagem luminosa para a humanidade. Nós sempre citamos, hoje nós temos o Ramatiz como um mestre, mas ele foi exilado de Marte. Quantos vieram exilados de Capela e de outras partes do mundo, do universo? Nós temos aí o Santos Dumont, que aqui criou o avião. Ele também era marciano. E lá, diz Ramatiz, o transporte é predominantemente aéreo.
Então, ele já veio, na sua memória latente, no seu inconsciente profundo, já trazendo aqueles ensinamentos. Então, é o mesmo que vai acontecer conosco. Se nós formos para esse planeta higienizador, com o grau de conhecimento que nós já temos aqui, nós vamos chegar lá, vamos dar um show, mas reprovados para a Terra. Mas lá nós vamos ser muito úteis. Então, ninguém deve falar com aquela carazinha zangada, não, vai bonitinho. Porque estava-me só aqui a lembrar, acho que ainda temos assim mais 1 minuto ou 2. Temos 2 minutos. 2 minutos. Não, porque o Adolfo e o Ramatiz também diz, não é, que temos que equilibrar a asa da razão com a asa do coração. Então, quando nós ficamos só com uma, nós estamos desequilibrados. Então, vamos procurar o equilíbrio. Tem o conhecimento e ame. Tem o conhecimento e ame. Então, cada vez nós vamos adquirindo mais conhecimento e vamos amando. Chega um determinado momento que nós estamos com as nossas 2 asas prontinhas. Adolfo, gostei muito. É sempre muito bom falar consigo. Eu também. Você sabe que eu gosto muito de você. O Adolfo, de facto, e estas conversas ativam aqui as energias do coração, não é? Exatamente, porque nós mudamos a nossa frequência. Nós já passamos a vislumbrar outros momentos sagrados e consagrando ao Pai Criador de todos nós. Né? Você vê só, quando se fala de Deus, a gente quase que entra em vertigem, porque é muito grande. E aí nós que fizemos? Nomeamos Jesus como nosso guia, nosso modelo, que foi um humano, e aí pelo menos nós temos um modelo humano para motivar a nossa evolução e a nossa ascensão. E de facto falar sobre as coisas de Deus nos motiva a vivê-las mais, não é? Mais você tem o dom sagrado da psicografia. Se a sua mente for mantida com essas expectativas, vai causando mais lucidez interior. Você vai ser porta-voz do mundo espiritual em qualquer ambiente.